Tempo Perdido é uma canção do potente grupo de rock brasileiro Legião Urbana, lançada no ano de 86 como o primeiro single do segundo álbum de estúdio do grupo 2. Sua composição é de autoria do talentoso e afiado Renato Russo, além de ser a junção de duas outras músicas escritas por ele que jamais saíram do papel: 1977 e Gente Obsoleta. Com uma visão sensível e politizada, Renato não teve dificuldades em escrever uma canção que abordasse temas profundos de suas reflexões sobre a vida, a sociedade e a agressividade do tempo. A letra é encabeçada por um personagem sobrecarregado com sua rotina e reflete o dia a dia de muitas pessoas comuns, assim como eu e você. Desse modo, podemos entender a mensagem de Tempo Perdido como uma crítica ao sistema e à forma exaustiva e acelerada em como levamos as nossas vidas, sem aproveitar os pequenos detalhes que realmente importam. Vamos à análise trecho a trecho. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Nesse primeiro recorte, a música diz que não temos o controle sobre o passado, então tudo o que já foi feito não pode mais ser alterado. Porém, logo em seguida é dito: mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. E isso reflete um otimismo, já que todos os dias no presente temos a chance de fazer melhor e mudar o que não está bom. Trazendo esse contexto para a realidade do personagem, podemos entender que todos os dias, quando ele acordava, antes mesmo de sair da cama, ele costumava refletir sobre essas questões. É como se ele tivesse uma grande frustração que pode se aplicar em vários âmbitos de nossas vidas: relacionamentos românticos, familiares, saúde, financeiro, enfim, várias questões que nos acometem e nos deixam frustrados. Porém, nesse recorte em especial, para a gente justamente nichar essa análise, vamos associar as questões do personagem exclusivamente a questões profissionais e financeiras. Já vou ressaltando que esse é apenas um recorte sobre a música e existem várias outras interpretações que inclusive são muito válidas. Então esse personagem estava observando a vida passar, a idade avançar e nada mudar. E novamente, isso é uma situação bem comum, já que nossas metas costumam ser traçadas a partir de anos e idade. Quantas vezes você já se pegou determinando os seus objetivos através de números? Até os meus 25 eu quero estar formada em faculdade tal, até os meus 30 eu quero estar casada, com um filho, com uma casa, um carro. Então esse primeiro trecho reflete muito uma autocobrança que costumamos ter. Já o estrofe seguinte nos mostra que, além das manhãs, essas questões também costumavam torturar o personagem durante as noites. Antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Aqui podemos entender como um momento de ansiedade noturna que ele sentia, mais uma vez bastante comum em nossas vidas. Quantas vezes, após um dia longo e cansativo de trabalho, ao invés de deitar e descansar em sua cama, você ficou refletindo sobre os seus problemas, sobre o que não estava bom, sobre o que você gostaria de mudar, muitas vezes se culpando por algo que não estava sob o seu controle? E o trecho que diz: lembro e esqueço como foi o dia, reflete bem essa falta de controle. A gente sabe que está vivendo uma vida ruim, uma alimentação ruim, trabalho ruim, mas as contas não param e precisam ser pagas, então não dá para simplesmente jogar tudo pro ar, apesar de algumas pessoas fazerem isso. Mas vocês entendem o contexto desse trecho? Toda vez que a gente acorda para viver mais um dia ruim, é como se a gente esquecesse do dia anterior, dos problemas dele, porque é só assim para a gente continuar e suportar. Claro que o esquecer não significa apagar totalmente da memória como um passe de mágica, não existe isso, mas é sobre a gente se levantar, suportar e engolir seco, sabe? Tudo para seguir em frente, assim como dito no trecho seguinte: sempre em frente, não temos tempo a perder. Ou seja, a rotina é tão exaustiva e acelerada que não te dá chances de sequer pensar sobre ela, em como alterá-la. Você precisa apenas seguir adiante, senão acaba ficando para trás. E por falar em ficar para trás, o trecho que diz: nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue amargo, novamente reflete um momento de otimismo do personagem, como se, apesar das dores, ele valorizasse seus esforços, pois tinha a esperança que isso resultaria em uma vida melhor no futuro.
E logo após, Renato Russo ecoa a palavra selvagem na música, quase como um grito de guerra, de protesto. E dessa palavra podemos subtrair uma crítica ao sistema, de como ele funcionava para esse personagem, de forma agressiva, severa, desumana, ambos sinônimos de selvagem. Inclusive, o trecho Sangue Amargo também pode ser remetido a uma crítica a esse sistema, a como esse personagem costumava engolir seco. Veja o sol dessa manhã tão cinza. A tempestade que chega é da cor dos seus olhos, castanhos. Aqui podemos entender como uma retratação de como era a vida desse personagem, melancólica e vazia, assim como dias nublados costumam ser. Contudo, o recorte que diz que a tempestade era castanha pode refletir esse personagem dando atenção aos pequenos detalhes da vida, à simplicidade em meio a todo o caos. Afinal, ele reparou na cor dos olhos de uma pessoa. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Aqui podemos entender esse personagem pedindo colo para uma pessoa, possivelmente a dos olhos castanhos, que era o seu lugar de conforto. Essa pessoa é como se fosse a figura com quem ele conseguia se expressar, desabafar e se distanciar daquela rotina acelerada. Logo após, temos um trecho na música que é exaltado por 3 vezes. Temos o nosso próprio tempo. A repetição dessa frase me faz deduzir que Renato quisesse escancarar, nos fazer entender de uma vez por todas que muitas situações que acontecem em nossas vidas não estão sob o nosso controle e que cada experiência é individual. É muito comum do ser humano se comparar a outras pessoas, principalmente aquelas que estão em condições melhores. E isso é muito engraçado porque é quase como se fosse um ciclo. Vamos supor que eu me compare a uma pessoa que está numa condição financeira melhor e do mesmo modo essa pessoa vai se comparar a outra que está acima dela. É como se a gente nunca tivesse satisfeito com o que temos, com as nossas conquistas do hoje, por mais pequenas que elas sejam. É interessante refletir que o que você tem hoje é algo que você almejou no passado. Então eu vejo esse trecho como uma reflexão sobre essas comparações. É claro que uma pessoa que nasceu em um berço de ouro, com família estruturada, vai ter maiores privilégios e facilidades, mas isso não significa que uma pessoa que nasceu em família comum não vai ter as mesmas oportunidades. A caminhada vai ser diferente, com certeza, mas a linha de chegada é a mesma. Então é isso, esse trecho reforça que cada processo é individual e cada um vai chegar no seu propósito, no seu próprio tempo. Não tenha medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Lembra que na parte anterior eu falei sobre esse personagem buscar consolo em uma pessoa que ele enxergava como uma figura de conforto? Bom, se eu pudesse dar um rosto para essa pessoa, eu a destacaria como a mãe dele. Isso porque, no meu ver, quando a letra destaca o trecho medo do escuro, eu associo a um medo bobo de criança. Então, quando ele diz não ter medo, mas pede para deixar as luzes acesas, é como se ele tivesse sim esses medos bobos, mas não conseguia expressá-los, pois não queria demonstrar fraqueza. E vocês entendem que isso não é sobre medo do escuro, né? Mas sim sobre os medos que a gente tem do futuro, de fracassar. É realmente uma autocobrança. Então, nesse recorte, eu visualizo esse personagem indo pedir consolo à mãe. Sabe quando a gente tá num extremo estado de fragilidade e tudo que a gente quer é o colo da nossa mãe ou de pelo menos aquela pessoa confiável? É basicamente isso. O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens. Ainda associando esse personagem pedindo consolo à mãe, eu entendo esse trecho como se ela estivesse dando um sermão nele, sabe? Explicando para ele que a vida é difícil mesmo, é realmente uma batalha e ele precisa ser forte e seguir em frente. A parte que diz o que foi prometido, ninguém prometeu, é como se fosse uma quebra das expectativas dele. Ninguém prometeu que seria fácil. Então reage, vai para a luta,
porque se lamentar não vai te levar a lugar nenhum. Já o trecho que diz "somos tão jovens", novamente citado 3 vezes para fixar em nossa mente, reflete uma das angústias desse personagem que possivelmente acreditava que estava ficando velho e sem tempo para correr atrás desses sonhos. Então é como se a mãe dele dissesse que ele ainda era jovem para lutar pelos seus objetivos, e de um modo geral é como se a letra nos dissesse que não importa a idade, que tudo é apenas um número e nunca será tarde para buscarmos, lutarmos pelos nossos sonhos e correr atrás de um futuro melhor. E essa foi a análise da canção Tempo Perdido, do Legião Urbana. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm alguma outra interpretação. Se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Deixem o seu like para apoiar o meu trabalho. Beijinhos e até o próximo vídeo.